Vamos tomar um café enquanto eu indico uma boa leitura para você? Esse livro aqui é O Jogo Interior de Tênis, do Timothy Galway. Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque talvez aqui esteja a base, a origem de tudo que se fala e o que se faz de muito bom nos processos de coaching da atualidade. Timothy Galway, ele começou a vida dele, a carreira dele, ensinando tênis. E ensinando tênis, ele percebeu que as pessoas, os alunos, para aprender a jogar tênis, tinham uma metodologia que funcionava melhor do que a metodologia tradicional. Vamos lá. Você sabe que uma vez ele estava treinando uma equipe, treinando as pessoas lá, e ele percebeu que as pessoas que estavam do lado, que não estavam sob a supervisão dele, estavam relaxadas, estavam jogando melhor. Quando vinham jogar na quadra principal, com as orientações, com a supervisão dele, quando ele estava dizendo o que precisava ser feito, as pessoas começavam a errar, ficavam todas atrapalhadas. E ele começou a perceber, e foi ali que ele descobriu o que a gente chama aqui do jogo interior. O que é o jogo interior? Segundo o Timothy Galway, ele diz o seguinte: nós temos um lado que a gente pode chamar de o ego 1, que é a nossa mente. Que é aquela mente que fica pensando, criticando. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, pensa assim, ih, não vai dar certo. O que vão pensar? Ou então você fica pensando assim, vamos que eu faça e dê certo? Bah, todo mundo vai aplaudir. Então isso tira todo o foco da ação. E a ação é a responsabilidade do outro ego, que segundo ele aqui no livro, é o nosso fazer, é a mão na massa, certo? Então tem um lado nosso, eu prefiro chamar do lado que faz, o lado que põe a mão na massa, e o lado que pensa. Esse lado que pensa, ele começa a ter uma conversa interior e ele só atrapalha. E o lado que faz, ele vai lá, põe a mão e faz, e ele aprende. Ele observa como os outros fazem e ele faz naturalmente da mesma forma. Então aqui no livro você vai encontrar muitas dicas, muitos cases em que você vai poder aplicar. Eu imagino que você, se você é gerente, se você é empresário, e você tem uma equipe, você às vezes está tentando explicar para as pessoas como fazer e elas não conseguem entender. Às vezes é melhor encostar a pessoa no lado de alguém que está fazendo, ou então pedir para ela observar alguém que já fez e você verá que a curva de aprendizado é muito maior. Põe a pessoa a tentar, põe a pessoa a relaxar, fazer de uma forma que não tenha pressão. É por isso que nos processos de coaching, os melhores processos de coaching, existe uma máxima. Não existe a palavra erro ou fracasso. Existe experiência. A gente vai lá, tenta fazer. Perfeito. Se conseguiu, perfeito. Meus parabéns, segue para a próxima etapa. Mas e se não conseguiu? Se não conseguiu, nós vamos identificar o que não estava correto. E a origem de tudo isso está aqui no livro do Timothy Galway. É tirar aquela coisa do julgamento. É aquela conversa interior que a gente tem e que na maioria das vezes ela não ajuda muito. Será que você às vezes não tem essa coisa assim de ficar pensando, poxa vida, eu acho que não vai dar certo. Ou então ficar muito empolgado, meu Deus do céu, se eu conseguir fazer esse negócio agora que vou virar o rei. Quando a gente começa a pensar assim, a gente está trabalhando com a nossa mente, com o nosso lado ego 1, certo? Segundo o livro do Timothy Galway. O que acontece? A chance de você perder o foco do que tem que ser feito, ou seja, perder o foco da ação, é grande. Então qual é a recomendação que ele traz e que ele aplicava lá nos jogos de tênis, na formação dos alunos dele? E ele levou muita gente aí para Grand Slam e tudo mais. Olha só, muito simples de fazer, certo? Às vezes é tão difícil de pensar, porque como eu disse aqui, melhor é fazer do que explicar. Então você pega alguma coisa que você tenha que fazer aí na sua empresa, aí no seu departamento, aí com as pessoas, e provoca a ação. Deixa claro para a sua mente pensante qual é a meta. Aliás, essa é a única e talvez a principal função da nossa mente. É pensar no que a gente quer. Pensar, botar no papel, planejar, criar todas as etapas e aí deixar que a mente 2, aliás, que o ego 2, que as mãos, que a ação tome conta, certo? Essa é uma técnica simples que eu aplico no processo de coaching há muitos anos e dá um resultado assustador. De onde eu tirei isso? Timothy Galway, certo? Óbvio, aqui dentro do livro
Tem muita coisa legal. O livro é bem profundo, a gente pode ler ele rápido, mas você vai querer reler muitas vezes. Eu, por exemplo, tenho esse livro há mais de 10 anos e eu leio muitas vezes, assim. Muitas vezes eu estou lendo e relendo para entender aquilo que o Timothy falou no livro dele. Tem algumas coisas aqui que você vai ter que comprar para entender. Mas, por exemplo, uma coisa que ele fala aqui, né? O significado de ganhar. As pessoas, às vezes, quando elas atingem uma meta, isso aqui é um risco muito grande, atingem uma meta, elas começam a acreditar que agora é possível. E aí, quando elas começam a acreditar que agora é possível, muitas vezes elas perdem o foco da ação. Sabe aquela coisa assim que poxa, o mês passado deu certo, então esse mês quer dizer que vai dar certo também, porque eu estou com sorte. Ou então porque o mercado melhorou. Ou então porque o chefe gostou. Trabalhe com fatos e dados. Esse era o grande desafio que o Timothy Gallwey fazia. Eu também aplico isso no processo de coaching. Se o cliente me traz um trabalho, me traz uma tarefa que a gente havia combinado, se ele acertou, por exemplo, 90% do que ele tinha se proposto a fazer, eu faço questão de mostrar para ele que ele acertou os 90%. E eu pergunto se ele quer atingir os 100%. Ou seja, fatos, dados, números, medições, indicadores. Quando eu faço isso, eu tiro aquela mente julgadora, que 90% para alguns pode ser muito ruim, outros pode ser mais ou menos. E do mesmo jeito, quando a pessoa atinge 120%, 150%, ou seja, passamos 20%. Qual é o fator que nos levou a superar essa meta em 20%? E eu estudo esse fator se ele vai estar presente em outros momentos. Na verdade, o jogo interior do tênis é ajudar a pessoa a trabalhar esta mentezinha que ela pode nos ajudar, mas ela pode nos atrapalhar muito. Então, meu amigo, a ideia dessa playlist aqui no canal é justamente para a gente, de vez em quando, falar um pouquinho sobre os livros. Olha só, isso aqui nunca vai ser uma resenha. Pode ser que eu venha falar sobre o jogo interior daqui uns tempos, mas eu tenho mais ou menos 800 livros aqui na minha biblioteca. E vou estar selecionando alguns livros que trazem mensagens, coisas que eu já apliquei na prática e vou compartilhar para o seu crescimento. Valeu? O que achou da ideia? Se você tem alguma ideia ou se você lê o livro, eu sugiro que você faça uns comentários, faça suas perguntas, dá a tua opinião em relação ao livro, enfatiza aquilo que fez com que você realmente crescesse e aprendesse muito com esse livro. Tá certo? Se você gostou, dá um like aí. Se você botar esse sinalzinho aqui, esse vídeo vai aparecer para muita gente que gostaria de ler esse livro e não sabe que ele existe. E se você se inscrever no canal, você também vai poder ver comentários sobre muitos outros livros, que é para você, empresário, líder, gestor, que está aqui comigo. Valeu? Até uma próxima!